Vamos falar da taxa de exodontia? Bom, o que é a taxa de exodontia? É um novo indicador que o Ministério da Saúde apresentou no rol de indicadores do novo financiamento da saúde pública. Então, é um indicador de saúde bucal que ele mede a relação entre o número de exodontias, que são as extrações realizadas, e o número de procedimentos preventivos e curativos realizados em um determinado período e território. É um procedimento curativo com relação ao preventivo, é restaurador à saúde bucal, né? A exodontia, que são as extrações, podem ser simples ou complicadas. E para esse indicador está sendo considerado exodontias de dentes permanentes com alveoloplastia ou não. Qual que é a intenção? Impedir a instalação ou avanço de doença de saúde bucal. Na tela vocês podem ver o odontograma que está no perfil do profissional de odontologia no SUS-PEC, que é o prontuário eletrônico, e vocês encontrarão ele na abinha SOAP, subjetivo, objetivo, avaliação e plano. O SOAP é a abreviação desses termos. Então, gente, vocês estão vendo o odontograma na tela. Esse odontograma, ele mostra os dentes inferior, superior, com coroa e raiz. E todos os atendimentos realizados ao cidadão após a primeira consulta aparecerá quando é utilizado o odontograma, tá? Então ele aparece, vou mostrar para vocês. Isso fica muito fácil para que o odontólogo possa visualizar as consultas anteriores. Uma questão que é sobre a primeira consulta odontológica. A primeira consulta odontológica, ela somente poderá ser registrada novamente 12 meses após a primeira consulta, que na sequência teve tratamento concluído. Então, a primeira consulta odontológica é para fazer uma avaliação geral, exame clínico, elaboração de um plano preventivo terapêutico. O tratamento deve ser iniciado no momento desta primeira consulta. E repito que a primeira consulta só poderá ser registrada novamente 12 meses após a conclusão do plano preventivo, tá? Outro ponto importante é a consulta de manutenção. Ela deve ocorrer 12 meses após a conclusão do tratamento. Então, explicando para vocês um pouquinho do odontograma, hoje o odontólogo precisará manusear o odontograma para que ele possa cumprir com os indicadores de saúde bucal. Então, ele precisa estar manuseando esse odontograma. Então, o odontólogo precisa estar manuseando esse odontograma, né? Marcando toda vez que ele atendeu o paciente, qual foi o dente que ele fez o procedimento, o que ele fez de procedimento, porque isso está relacionado à evolução odontológica. O odontograma está dentro da evolução odontológica e nós precisamos que esses profissionais se atentem a esses indicadores e como eles devem estar trabalhando e manuseando o PEC para que consigam aí o objetivo de atingir as metas. Então, dentro da evolução odontológica, eu tenho o odontograma, eu tenho aqui os tecidos moles e duros e a periodontia, né? Então, é necessário fazer o preenchimento. Então, por exemplo,
Você pode clicar, aparecerá o número do dente. Você vai clicar no dente 13, vai aparecer o número do dente. O dente está ausente? Quando eu clico em dente ausente, vocês percebem que problemas e condições, qualquer outro, desaparece. Eu não tenho opção mais de clicar no checkbox. Assim como o dente número 13, eu não consigo mais fazer nada nele, tá bom? Então, vamos tirar essa opção aqui, vamos desmarcar o checkbox. Então, o dentista, quando atender, né, o odontólogo, quando fazer o atendimento, ele precisa estar atento a essas funcionalidades, a essas ferramentas. Então, eu atendi, eu preciso estar marcando qual foi o problema e condição daquele paciente, o dente que eu atendi, qual foi a situação clínica que eu encontrei, que eu levantei, fazer um plano para esse paciente retornar na sala. Então, ele precisa estar alinhado a esses pontos, ok? Então, por exemplo, se eu clico, olha, fica vermelho, aparece como dente não tratado. Se eu clico de novo, dente tratado. E se eu clico de novo, desaparece aquilo que eu havia feito. Então, a evolução odontológica, ela está aqui para ser preenchida e deve ser preenchida, senão não conseguirão bater as metas dos novos indicadores. Então, visualização odontograma por dente, eu posso, né, clicar aqui, ó, tem outras opções, arcadas e outros, tá? Eu gosto muito dessa parte aqui de dentes, de visualizar, né, porque eu não sou odontóloga. Possui aparelho? Se sim, clique em sim. Possui contenção? Se sim, clique em sim. Se não, deixa desmarcado. Prótese é total? Se for total, ó, superior, eu não tenho mais opção de fazer muitas coisas aqui, ok? Vamos desmarcar. Total inferior, olha lá, ó, ocorre o mesmo com o superior. Eu perco a possibilidade de clicar. E aqui, gente, na evolução odontológica, né, eu preciso estar adicionando procedimento. E aqui que a gente consegue realizar os nossos atendimentos. Então, vamos marcar um dente aqui, ó, 33, local. Exodontia. Vamos clicar só para adicionar, para que vocês possam ver. E olha, o histórico de evolução aparece aqui. É uma primeira consulta, porque esse paciente não tem outras. E, portanto, eu não tenho histórico dele, tá? Portanto, eu não tenho histórico nenhum dele aqui. A partir de agora, esse paciente passará a ter um histórico. Então, gente, para que vocês possam compreender, para os novos indicadores de saúde bucal, é necessário fazer o preenchimento da evolução odontológica, odontograma, tecidos moles e duros, periodontia, preencher tudo que é necessário preencher, tá? Porque senão vocês não conseguem atingir as metas necessárias. Tudo bem? Bom, a finalização do atendimento. Primeira consulta ou consulta de urgência? Primeira consulta. O tipo de consulta. Esse paciente é a primeira consulta odontológica, né? Consulta do dia e primeira consulta dele. É uma consulta de retorno? Ele será uma consulta de retorno, porque eu irei fazer um plano para ele. Consulta de manutenção, como eu disse, é uma consulta que 12 meses após o primeiro atendimento e tratamento e concluir esse atendimento, eu clico em consulta de manutenção, tá? É presencial. O fornecimento de material é importante informar.
E aqui, no procedimento administrativo, vocês podem perceber que a primeira consulta odontológica programática já foi adicionada automaticamente quando eu cliquei no checkbox aqui, ó, tá? Conduta. É um tratamento concluído? Não é um tratamento concluído. É um retorno para a consulta agendada. E aí, vocês podem liberar esse paciente ou vocês podem vir em agenda, colocar o nome do profissional que vai atender ele, data e horário e finalizar. Então, ele irá direto para a agenda. Que na consulta da data e o horário que vocês marcaram, tem que ir na agenda e puxar esse paciente para a lista de atendimento, para que vocês possam atender. Se ele ausentou, precisa informar que ele ausentou da consulta, ok? Se eu não quero agendar ele por aqui, depois eu posso ir direto à agenda, num outro momento, e agendar esse paciente, numa data, num horário. E se eu não tiver espaço na agenda nas próximas semanas, eu posso reservar a vaga desse paciente dentro da própria agenda, o que é necessário fazer, porque é um indicador. Uma outra questão que eu quero abordar com vocês aqui é o seguinte. Paciente com necessidades especiais. Bom, o que é considerado um paciente de necessidades especiais? Na odontologia, tem um caderninho da atenção básica, parece que o número dele é 17. E lá informa o que está sendo considerado. Mas é um usuário que apresenta uma ou mais limitações temporárias ou permanentes, de ordem mental, física, sensorial, emocional, de crescimento ou médica, que o impeça de ser aí submetido a uma situação odontológica convencional, viu? Exemplo, doença hereditária, envelhecimento, deficiência auditiva, visual, precisa de uma atenção odontológica mais específica. Então, vocês irão clicar aqui, ó, se o paciente necessita, se ele tem essas necessidades especiais, se ele precisa de uma atenção diferente da odontologia, ok? Se não, só clicar aqui. É importante o preenchimento do odontograma, tá? Esse paciente passa na sala de triagem, peso, altura, pressão, principalmente se for um paciente diabético, hipertenso ou gestante. Nós vamos falar desses pacientes depois, futuramente. E vocês precisam estar preenchendo subjetivo, objetivo, avaliação e plano, ok? Lembrando a vocês que vocês precisam preencher o odontograma, que está dentro da evolução odontológica. Então, vocês precisam preencher esses campos da evolução odontológica, tecidos moles, periodontia, tá? Vocês têm a opção de clicar aqui nos dentes, nas raízes e adicionar procedimento, que é muito importante, porque é aqui que vocês vão conseguir informar o Ministério que vocês estão fazendo os procedimentos curativos, preventivos e restaurador, ok? Bom, todo mundo conhece a prescrição e é importante, se prescrever algum medicamento, adicionar, tá? Então é só clicar aqui em adicionar e fazer as informações do medicamento que foi prescrito. Solicitação de exame é importante, então solicitou raio-x, adicionar aqui, ó, exame comum, tá? Atestado é importante preencher e informar. As orientações, tem um asterisco aqui que é muito importante a odontologia fazer, principalmente o paciente que tem um plano. Encaminhamentos, se for necessário encaminhar isso para algum outro serviço de especialidade, tá?
compartilhamento de cuidado, é multi, né? Nós vamos falar dela mais à frente. Então, gente, esses são pontos importantes que eu gostaria de abordar com vocês, principalmente na taxa de exodontia, porque é importante vocês usarem essa evolução odontológica. E dentro dessa evolução odontológica, vocês precisam estar usando os códigos, que como eu informei aqui, ó, tá? Tá aqui. É só clicar, é preencher, tá? Outro também que nós vamos falar, tratamento restaurador traumático, ele está aqui dentro. Então é importante que faça, quando fizer esses procedimentos, é importante informar, relatar, porque é indicador hoje dentro da saúde bucal, está no rol de indicadores apresentado recentemente pelo Ministério da Saúde e é importante para que a saúde bucal bata metas e capta os seus recursos.